A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Adilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua vida, para a sua edificação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua vida, para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje, Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo, capítulo de número 9, fala sobre como o Egito foi castigado por Deus com um derramamento da quinta, da sexta e também da sétima praga. O estudo bíblico de Êxodo, capítulo 9, mostra que mesmo diante dos sinais da ira divina, Faraó continuou com o seu coração endurecido. Quando as pragas registradas em Êxodo capítulo 9 caíram sobre o Egito, aquela terra já havia sido castigada pelas 4 primeiras pragas: as águas que se tornaram em sangue, a segunda, a praga das rãs, a terceira, a praga dos piolhos, e a quarta, a praga das moscas. Êxodo no capítulo 8 e também no capítulo 7 vai falar da primeira, da segunda e da terceira e também da quarta praga. Então, nas 3 pragas seguintes, os egípcios seriam castigados com pestes no rebanho, úlceras e também chuvas de pedra. A quinta praga, registrada em Êxodo capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, é a praga das pestes nos animais. Depois de o coração de Faraó ter ficado ainda mais endurecido com as últimas pragas que tinham castigado o Egito, Deus ordenou que Moisés se apresentasse novamente ao rei do Egito e lhe dissesse que, se caso ele não liberasse o povo de Israel para ir servir ao Senhor no deserto, a mão do Senhor se levantaria contra os rebanhos egípcios que estavam no campo. Então os cavalos, os jumentos, os camelos, as ovelhas e os demais gados seriam acometidos com uma peste gravíssima. Os comentaristas fazem algumas observações cronológicas neste ponto. Isso porque o uso de cavalos foi adotado no Egito cerca de 1700 anos antes de Cristo. E isso serve de base para estipular uma data aproximada para o êxodo. Já quanto aos camelos, parece que eles começaram a ser amplamente utilizados no Egito somente um período muito posterior aos tempos do êxodo. No tempo do êxodo, o uso de camelos era bem esporádico. Então, a referência a camelos em Êxodo capítulo 9 pode ter a ver com poucas unidades que provavelmente eram criadas ali no Egito, ou talvez aos camelos utilizados pelos comerciantes árabes que passavam pelo Egito. Seja como for, o certo é que os rebanhos egípcios foram atingidos por pestilências, enquanto os rebanhos dos israelitas não foram atingidos. Deus fez separação entre os animais dos egípcios e os animais dos filhos de Israel. Aqui, irmãos, mostra muito claramente que a pestilência atingiu os rebanhos egípcios. Não que essa peste que atingiu o rebanho dos egípcios não foi um fruto do acaso. Não foi algo aleatório. A pestilência foi bem específica e controlada minuciosamente pela mão de Deus. Minuciosamente pela mão de Deus. Pois o rebanho que estava no mesmo país, os que pertenciam aos egípcios, sofreram com a peste, enquanto os rebanhos de Israel foram preservados.
Deus guarda os teus. Deus guarda tudo daqueles que o adoram. Enquanto você está adorando ao Senhor, Deus está guardando a sua casa, sua família. Deus está guardando os seus bens. Deus está guardando a sua vida. Enquanto você adora, Deus cuida dos seus. Além disso, Deus ainda estipulou o tempo exato em que a peste castigaria os rebanhos egípcios. Êxodo capítulo 9, o versículo 5 diz: amanhã fará o Senhor isso na terra. Deus estipulou o tempo. Então, conforme havia falado o Senhor, no dia seguinte, o rebanho egípcio morreram, enquanto que dos rebanhos israelitas nenhum animal foi atingido. Êxodo capítulo 9, versículo 6. Inclusive, Faraó mandou investigar se nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Mas, mesmo diante daquela prova, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu. Êxodo capítulo 9, no versículo de número 7. Êxodo capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 12, ele vai relatar a sexta praga, chamada a praga das úlceras. A praga das úlceras. Mesmo depois da pestilência que atingiu os animais egípcios, na quinta praga, na sexta praga, a doença atingiu também os próprios egípcios. Deus ordenou que Moisés apanhasse com a mão cinzas do forno e atirasse para o céu diante de Faraó. Isso era uma prova clara de que o evento que sucederia era de fato sobrenatural. A cinza que Moisés atirou para o céu se tornou um pó fino sobre toda a terra do Egito, que resultou em úlceras nos homens e nos animais. O texto bíblico é bem específico ao dizer que até mesmo os magos de Faraó foram fortemente atingidos pela doença, de modo que tiveram que se retirar. Êxodo capítulo 9, versículo 11. Aqui vale lembrar que esses mesmos magos, no começo do juízo de Deus sobre o Egito, tentaram imitar as primeiras pragas. Está em Êxodo capítulo 7 aqui no canal. Porém, tão logo tiveram que reconhecer que aquelas pragas não eram truques mágicos, mas julgamento divino que não podiam ser imitados. Não podia ser imitado. Está registrado em Êxodo capítulo 8. Então, a sexta praga mostra esses magos completamente derrotados. Por fim, mesmo depois da sexta praga, Faraó não ouviu o pedido de liberação dos israelitas, registrado em Êxodo capítulo 9, no versículo de número 12. Algo que tem causado algumas dúvidas em alguns leitores de Êxodo capítulo 9, é o fato de que o rebanho dos egípcios também terem sido atingidos pela sexta praga. O problema é que, de acordo com o texto bíblico, a quinta praga causou a morte de todo o rebanho egípcio. Obviamente, não se trata de nenhuma contradição. Possível, a quinta praga atingiu somente todo o rebanho dos egípcios que estavam no campo. Está registrado em Êxodo capítulo 9, versículo 3, Ou seja, os animais que estavam guardados nos estábulos provavelmente não foram atingidos, o que explica o fato de terem restado animais para serem atingidos pelas próximas pragas. Êxodo capítulo 9, do versículo 13 ao versículo de número 35, ele vai registrar a sétima praga, a praga da chuva de pedras. Depois da sexta praga, Deus ordenou que Moisés fosse mais uma vez se apresentar diante de Faraó. A Faraó, Moisés devia dizer que ou ele deixava o povo de Israel partir para o deserto para servir ao Senhor, ou Deus enviaria ao Egito pragas ainda mais severas, que mostrariam a todos
que não há ninguém semelhante ao Senhor, ninguém semelhante a Ele. Além do mais, Deus também explicou que seus juízos, através das pragas, tinham sido misturados com misericórdia. Deus poderia ter destruído o Egito completamente, mas em vez disso, Ele derramou o seu julgamento de forma progressiva para mostrar seu poder, para que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Ao mesmo tempo, na progressão dos julgamentos, os egípcios tiveram a oportunidade de aprenderem também a temer ao Senhor, a temer ao nosso Deus. Inclusive, de fato, alguns egípcios aprenderam esta lição e deram ouvido ao que foi anunciado pelo Senhor através de Moisés. Êxodo capítulo de número 9, no versículo de número 21, vai deixar isso registrado. Diante de Faraó, Moisés falou o que Deus havia lhe ordenado. Conforme a palavra do Senhor, Moisés avisou a Faraó que no dia seguinte Deus faria cair sobre o Egito uma grande chuva de pedras, algo nunca visto antes. Êxodo 9, versículo 18. Misericordioso, Deus avisou os egípcios para que eles recolhessem seus animais que estavam no campo, pois se não fossem guardados, eles seriam mortos pelas chuvas de pedra. O texto bíblico diz que alguns dos oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor e recolheram seus animais, mas outros não se importaram com o aviso divino e deixaram os seus animais no campo. Deixaram no campo. Êxodo capítulo 9, versículo 20 e 21, vai deixar isso registrado. Depois, Deus ordenou que Moisés estendesse sua mão para o céu. A chuva de pedras haveria de cair sobre toda a terra do Egito. Moisés fez conforme a ordem do Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu trovões e fez cair chuva de pedras, justamente com fogo, que também desceu do céu sobre a terra. A palavra trovões, em Êxodo capítulo 9, traduz um termo hebraico que significa literalmente vozes. Aquele não era um fenômeno natural, não era apenas um fenômeno natural. Então houve sobre a terra do Egito chuva de pedras, misturada com fogo, que feriu tudo que havia no campo, isto é, homens, animais e vegetação. Em todo o Egito, apenas na terra de Gósen não foi atingida na chuva de pedras. Apenas a terra de Gósen. A terra de Gósen era o local onde os israelitas habitavam. Aleluia. Diante do julgamento da sétima praga, Faraó confessou que havia pecado. Ele admitiu que o Senhor era justo, enquanto ele e seu povo eram ímpios. Êxodo capítulo 9, versículo 27, deixa isso registrado. Então Faraó pediu que Moisés orasse ao Senhor, para que aquela praga chegasse ao fim. Faraó também disse que deixaria ir os israelitas. Moisés falou a Faraó que assim que ele saísse da cidade, ele estenderia a mão ao Senhor, e os trovões e a chuva de pedra haveria de cessar. Isso seria um sinal para que todo o Egito soubesse que a terra é do Senhor. Êxodo capítulo 9, versículo 29. Mas Moisés também deixou claro a Faraó que sabia que ele era hipócrita, que suas palavras eram vazias. Faraó não tinha se arrependido verdadeiramente, e a sua confissão havia sido apenas superficial. Êxodo capítulo 9, versículo 30. De fato, Faraó continuava impenitente e endurecido. Assim que a sétima praga cessou, o texto bíblico diz que ele tornou a pecar e endureceu o seu coração. Seus oficiais mais próximos também seguiram o seu exemplo. Então, de coração endurecido, Faraó não deixou que os israelitas partissem. Tudo isso, no entanto, ocorreu
conforme o Senhor já havia falado a Moisés. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Poderosamente, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Curta, se inscreva no canal. Tem bênção para a tua vida neste canal. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.